Eu entrei, aí eu vi meu filho lá no chão, o corpo de bombeiro lá já tinha tirado da corda, entendeu? E aí eu me revoltei. Só quem sabe realmente o que é a ansiedade, sabe como é difícil você passar por isso e ainda sofrer preconceito das pessoas. Porque no momento que você está sentindo algo e você se preocupa com o que o outro vai pensar de você, aquilo ali torna-se muito ruim. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, né? Isso faz parte do desenvolvimento do ser humano. E sempre fui uma jovem muito alegre. Mas depois que eu comecei a trabalhar, eu percebi alguma coisa a mais em mim, assim. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Eu era muito precipitada, eu queria envolver muitas coisas, eu queria fazer vários trabalhos ao mesmo tempo. E às vezes não dava tempo de fazer do jeito que eu gostaria de fazer e aquilo me frustrava. Sempre quando tinha algum acontecimento no dia seguinte, Natal, aniversário, eu ficava ansiosa, mas isso é comum, toda criança tem um pouco disso. Só que, com o decorrer dos anos, conforme os anos foram passando, isso começou a se alterar. E pessoa com ansiedade, ela pensa muito nas possibilidades, ela pensa demais. O que para uma pessoa que não tem ansiedade é normal, um assunto simples, para pessoa com ansiedade não. Ela fica martelando naquilo, entendeu? Então você pensa, sua cabeça começa a criar várias possibilidades. Aí começa a se misturar vários pensamentos e vira uma confusão na sua cabeça. Tinha dias que o Simon estava comunicativo, tinha dias que ele estava calado, não queria falar com ninguém. Ora ele estava bem, ora ele estava, vamos dizer assim, agressivo. O comportamento mudava, o humor mudava, né? Eu percebi isso também nas músicas, que ele gostava de rock, né? Música meio agitada, e de repente as músicas já não eram mais aquelas. Eu percebi e ofereci ajuda. Na primeira minha parte que eu ofereci ajuda, ele se recusou. Então, depois que ele pediu ajuda da irmã e da mãe, e aí eu fui de novo, e eu consegui levar no psicólogo. E chegou a hora, a psicóloga chamou, e ele entrou, e aí lá de dentro ele ainda mandou uma imagem para mim. Olha, já estou aqui, agora pode ir. Aí eu não fui, eu fiquei lá aguardando ele. Então, esse comportamento me fez assim, desconfiar ainda mais que ele não estava bem. O ponto de partida, o momento que eu disse agora está errado mesmo, foi num plantão meu, o turno noturno, e eu comecei a sentir uma grande pressão no meu peito, como se eu fosse infartar. Fui levada para a emergência, a médica me passou o eletrocardiograma, eu fiz o eletrocardiograma, eu fiz outros exames de laboratório e não deu nada. No outro dia fui para casa e começou aquilo, né? Todas as noites, às vezes até mesmo de dia, aquela pressão forte no meu peito. Conforme isso acontece, seu sono vai embora, você não consegue mais dormir. Aí o coração dá a impressão que você vai ter um infarto, você começa a ficar super acelerado, a dor no peito, como se algo estivesse te sufocando, enjoo. Às vezes eu cheguei a sentir até tremores. Então, é bem complicado isso, por causa que tem muita gente que vê isso como uma besteira, né? Não sabe direito o que significa ansiedade e muitas vezes critica. E foi quando eu comecei a visitar a cardiologista, eu comecei a ir no médico e eu fiz uns 3, 4 ou 5 eletrocardiogramas. E não dava absolutamente nada, meu coração estava bom. Eu fui com a doutora Tereza e então ela olhou para mim e disse: você está tendo crise de ansiedade. E ela me encaminhou para o psiquiatra.
E eu comecei, então, a conversar com ele. Na primeira conversa, percebi já uma melhora em mim. Eu acabei me isolando. Aí eu me afastei da minha família, dos meus amigos, das pessoas que queriam o meu bem, entendeu? Porque eu me achava esquisita, eu tenho ansiedade, porque muita gente te faz se sentir mal. Por quê? Pelo fato de desconhecerem o que realmente é ansiedade, eles acham que é frescura, então eles acabam te criticando. Isso é frescura. Então, para que você já está com problema, você vai expor essa situação? Então, acabavam me isolando. Ele pediu ajuda para a irmã no sentido não de tratamento. Eu percebi depois que era assim meio que para escutar ele. O Simon, nesse sentido, ele tinha a atenção de nós, dos pais, dos irmãos. Ele era assim meio que agressivo, todo mundo queria ajudar, mas não sabia como se aproximar. A gente percebia na mãe, nas irmãs que estavam preocupadas, mas não tinha ele não dava aquele espaço para a gente conversar. A pessoa precisa falar. Porque no momento que você está sentindo algo e você se preocupa com o que o outro vai pensar de você, aquilo ali torna-se muito ruim. Porque você começa a ficar introspectiva, você começa a se isolar. A pessoa não consegue conter, então ela precisa pedir ajuda. No momento que você pede ajuda para algumas pessoas, até mesmo às vezes dos teus próprios familiares, eles vão falar para você: isso é frescura, isso não existe. Depois eu vi que a ansiedade não tem que tomar, não tem que fazer parte, prejudicar a minha vida, entendeu? Eu tinha que tomar uma atitude. Então foi aí que eu encontrei refúgio nos grupos de ajuda, entendeu? São grupos com pessoas do mesmo teu problema, então eles me ajudaram muito. O que eu cobrava muito do Simon é que os irmãos todos já estavam, vamos dizer assim, encaminhados numa faculdade, a irmã formada, até o irmão dele menor entrou numa faculdade, e aí eu dizia: meu filho, você precisa ter algo assim que possa garantir o teu futuro, um diploma, vamos dizer assim. Ele queria ser músico, né? E uma vez eu conversei com ele: meu filho, isso daí que seja assim um hobby na tua vida, mas não fica assim sonhando com um astro de música. Aqui em Parintins, eu até falei assim. Então, nessa parte dele gostar de música, ele aprendeu a tocar violão, guitarra sozinho. Então, nessa parte eu apoiei. A depressão ela é muito confundida com tristeza. E não é isso que nós encontramos nos pacientes depressivos. Eles não são exatamente tristes, eles são vazios. Existe ausência de sentimento. Ele não sente tristeza, ele não sente felicidade, ele não sente. Ele está inerte, ele está parado. Ele não consegue ter esse tipo de sensações que são normais. A pessoa fica muito presa a fatos que aconteceram e não consegue enxergar perspectivas. Então é uma pessoa que está parada no tempo. Ela é uma falta. Então, quando a gente tenta ilustrar a depressão, muitos dizem que é a tristeza, né? Aquela coisa. Não, isso não é. É o vazio. É o nada. É o não sentir. A ansiedade pode começar a manifestar de forma patológica desde a infância. Existem vários transtornos de ansiedade, né? Existe um transtorno chamado transtorno de ansiedade de separação. É quando a criança é separada de seus vínculos afetivos. Então, a ansiedade ela pode ser patológica ou não. Um pouco de ansiedade ela é vital para as nossas atividades. Por exemplo, você tem um pouco de ansiedade antes de fazer uma prova de vestibular ou de concurso. Você tem um pouco de ansiedade no trânsito. Mas quando os limites de ansiedade são exacerbantes, né, ultrapassam o limite da normalidade e transbordam, aí sim você entra em níveis patológicos de ansiedade, os quais você não tem controle, por ter uma ativação do seu sistema simpático, né, e ter descargas de adrenalina
e aí apresentar sintomas físicos e psicológicos da ansiedade. E aí, nesse caso, você não tem o controle sobre ela, e ela te arrasta, né? E eu digo com toda certeza, a depressão, ela é uma doença da alma. Ela não é uma doença do corpo. Portanto, eu vos digo que remédio nenhum, eu não estou dizendo aqui que a medicina, para a gente não procurar a medicina e tomar os medicamentos necessários, não estou dizendo isso, mas eu acredito que os medicamentos eles vão tratar simplesmente o sintoma. Agora, e a causa? Como se faz para tratar a causa? Através de terapia, de muita conversa, através de mudança de conceitos de vida, através de muita ajuda, porque sozinho ninguém consegue nada. Aquilo que eu penso e a opinião que eu vou colocar não é uma opinião da boca para fora, é uma opinião com base em dados, é com base até no posicionamento da Organização Mundial de Saúde. Depressão é doença, é comprovado como doença, não é frescura não. É claro que a gente vai encontrar pessoas que são muito fortes psicologicamente, pessoas que têm capacidade daquilo que se tem falado muito nesse século, a capacidade da resiliência, do poder da mente de se reconstruir, de vencer, né? Muitas vezes desafios. A gente vai encontrar pessoas que têm isso, mas também tem um dado da genética que tem pessoas que geneticamente são mais propensas para a depressão. Depressão é doença. Uma pessoa ela pode ter apenas ansiedade e não ter depressão, ou ter só depressão e não ter ansiedade. Mas comumente a depressão e a ansiedade ela se sobrepõem. É muito comum uma pessoa começar com um quadro de ansiedade e esse quadro não tratado vai se desgastando até ela começar a entrar dentro das linhas da depressão. Ela já começa, além da ansiedade, a apresentar sintomas depressivos. É chamado de quadro comórbido, é um quadro que vem depois. Mas se sobrepõe, aí fica ambos atuando, né, na pessoa e agravando de uma maneira muito séria o quadro. Para um padre que tem uma preparação, em certo sentido, psicológica, ele detecta que a pessoa está com depressão. Como? Talvez seja a pergunta. A perca do sentido da vida. Isso aqui é um elemento fundamental, né? A falta de cuidado com o próprio corpo é fundamental. Quando a pessoa começa a entrar num estado de psicose, ela começa a ouvir vozes, ela começa a ver coisas, né? Ela já não consegue até, muitas vezes, fazer a diferença entre noite e dia. Eu já me deparei com essas situações. Isso são casos típicos de uma situação depressiva. Sempre que nós temos alguns problemas, sempre que nós nos sentimos ruins, se nós não falarmos, se nós não colocarmos, se nós não expormos para as outras pessoas ou para alguém que nós tenhamos afinidade, aquele problema ele vai ser mantido. E se não falado, se não dissipado, aquele problema ele vai ser aumentado. Tem uma frase que eu falo sempre para as pessoas, que dor partilhada é dor diminuída. É de suma e de extrema importância falar com as pessoas sobre os nossos sentimentos, pois o sentimento gera ação. O pensamento gera um sentimento e esse sentimento nos faz gerar uma ação. Então, se os nossos pensamentos não forem bons, se os nossos pensamentos não forem positivos, se forem negativos, nós vamos ficar com um sentimento ruim. E automaticamente as nossas atitudes e as nossas ações serão ruins também. Infelizmente, a cultura ocidental como um todo, ela é uma cultura do não falar. Mas quanto menos você fala, menos você se conhece.
né? Então a pessoa se cala e deixa levar, né? Se deixa até chegar a um ponto de não aguentar mais. Aquela última gotinha no copo que transborda. Aí vem a sensação de morte, vem a vontade de morrer, a ideia de acabar com isso, né? De acabar com esse sofrimento que ele não tem lugar. Chegou a me dar vontade de sumir, vamos dizer assim. Mas não pensava em morrer. Tipo assim, eu quero me deitar aqui e não quero falar com ninguém, pronto. Não quero falar com ninguém. E me sentia ruim quando alguém chegava perto de mim. Eu estava em casa sozinha e alguém ia me visitar. Eu não queria falar com as pessoas. Mas pensar em morte mesmo, assim, eu nunca pensei. As pessoas que pensam em tirar a própria vida, elas não querem tirar a própria vida. E sim, elas querem cessar o sofrimento que elas têm. Então elas acreditam que o quê? O sofrimento que vocês estão passando é tão grande de quem pensa isso, que elas querem cessar, elas não aguentam mais. Então elas acreditam que tirando a sua própria vida, isso vai ser cessado. Então procure uma ajuda profissional, converse com seus pais, converse com as suas mães, mas não tire a sua vida, não tire. É uma dádiva de Deus. Você não vai estar cessando só o seu sofrimento, mas como você vai estar aumentando o sofrimento das pessoas que lhe amam. Muitos pais se surpreendem quando veem o filho pendurado numa corda dentro da própria casa, né? Porque eles não estão preparados para ter essa acuidade, né? De ver a sinalização de uma pessoa que está depressiva, né? É uma pessoa que ela perde o brilho, ela escurece, né? Ela fica mais apática, ela fica desanimada, ela fica sem energia, ela se expressa de uma maneira sombria. Então é preciso que os pais busquem ajuda ou informações a respeito de depressão, ou ao invés de, às vezes, muitos deles criticam até a pessoa, chamando ela de preguiçosa, porque ela não quer sair do quarto, né? E ali tem uma pessoa que só está pensando em morte, uma pessoa que já não vê mais sentido em viver. Quando eu cheguei lá, vi aquele monte de gente na Varumaia, e aí eu deixei a moto e eu entrei, aí eu vi. E meu filho lá no chão, o corpo de bombeiro lá já tinha tirado da corda. Entendeu? E aí eu me revoltei. Ainda disse, olhei para cima e disse, meu Deus, eu te pedi tanto, cara, eu te pedi tanto. Foi isso. Mas eu não me sinto culpado, não. Eu fiz tudo pelos meus filhos e continuo fazendo. Por que muitas pessoas entram em depressão? Primeiro, nós estamos vivendo no século XXI e que, conforme alguns especialistas, a doença desse século será a depressão. Motivo? Perguntam por que vai levar isso? Vários fatores. Mudança de época que nós estamos vivendo. Tentativa de objetificar o ser humano. Pego aqui o pensamento de um grande sociólogo, Bauman, quando ele vai colocar que nós vivemos numa sociedade líquida, onde parece que aquelas bases são como água, não existe uma base sólida. Além disso, as pessoas que muitas vezes desembocam na depressão é porque o olhar está para o passado. O que é que a psicologia vem nos ensinando há séculos, há décadas e séculos? Nós, seres humanos, precisamos viver o presente. Não devemos focar tanto no futuro. Não diga que a gente não deva se planejar. A gente precisa se planejar. Mas ficar com uma mente voltada para o futuro, qual vai ser a consequência disso? Você vai ser vítima da ansiedade, transtorno de ansiedade. E isso vai ocasionar doenças psicossomáticas, a gastrite e outras piores, né? Quando eu foco no passado, eu fico naquele saudosismo. Aí eu vou estar propenso à depressão. Então, a orientação que eu dou para aqueles que nos assistem, que nos escutam, viva o presente. Talvez para muita gente, mas esmiuça isso, né? Esclarece o que quer dizer viver o presente. Foque no que você está fazendo agora. Você tem sonhos? Quer se tornar médico? Quer se tornar
um veterinário, quer se tornar um engenheiro, foque agora, estude agora, se planeje agora. As pessoas são cada vez mais suscetíveis, hoje a gente vê um número crescente de pessoas com transtornos mentais, o que nos dá um alerta. Como estão as nossas relações? É claro que a internet ela exacerbou, né? Ela colocou e escancarou, né, a rapidez de comunicação e o esvaziamento dessas relações. A rede social ela é um grande problema para essa geração, né, dos 20 e poucos anos aí, que é uma geração que nasceu nisso, né, que cresceu com esse aspecto de você sempre tem que estar bem. Você não pode sofrer um pouquinho. E as pessoas esquecem que o sofrimento faz parte do nosso crescimento, ele é super importante para o nosso amadurecimento enquanto pessoas, sabendo que seremos frustrados em algum momento das nossas vidas. Seja o momento qual for, vai existir frustração. Seja na carreira profissional, seja nos amores, enfim, vão existir frustrações. E a rede social, ela está aí dizendo que não. Que você não pode, imagina, você vai colocar uma foto sua chorando na rede social, você vai colocar a foto do seu barraco, né, você dentro do ônibus, você quer colocar na praia, você quer colocar dentro do carrão, celular da moda, roupa da moda, corpinho sarado. Então tudo que é diferente disso se torna excluído. Então, então você fica muito à mercê da opinião alheia. As automutilações, por exemplo, nós vemos muito disso. É um sofrimento psíquico que a pessoa desloca para o corpo, porque no corpo você localiza, né? Ó, tá doendo meu braço, né? Eu vou fazer aqui esse sofrimento que está aqui, que é imaterial, que é só significante de palavras. Ele está aqui, ó, agora ele é material. Viu só como eu estou sofrendo? Eu me corto todo. Então existe uma transferência, uma projeção aqui no corpo da dor. O suicídio é a mesma coisa. Você que está sofrendo, que está pensando em morte, pensando em suicídio, tenha coragem, tenha a ideia de vir até nós e entender que queremos ouvir, que nós estamos preparados para ouvir a sua história, né? Sua história de dor de alma, de decepções, de desafetos, de essa falta de sentido em relação à vida possa ser colocada na mesa para nós ajudarmos você, porque ficar em silêncio em relação a isso é muito perigoso. Então é preciso manifestar, é preciso pôr para fora e às vezes até dar um grito, né? Para que possamos ouvir esse grito e trabalharmos juntos terapeuticamente. A questão da pergunta se dá para a gente sair de um transtorno só com a força de vontade, eu acredito que não é possível só com a pessoa, porque dependendo da intensidade desse transtorno, somente a ajuda de um profissional vai poder conduzir, auxiliar e principalmente estar fazendo uma terapia com essa pessoa. E a terapia trabalha dessa maneira. E geralmente nós vemos muitos problemas familiares, como separações dentro de famílias, uso abusivo de drogas, de filhos, de tios, de tias, né, vários entes queridos. E muitas pessoas da própria família condenam essas pessoas que estão vivenciando esses problemas. Então, é necessário, nesse momento, uma ajuda, uma terapia para essa família também, que nós chamamos essas pessoas de codependentes. Porque não somente a pessoa que está vivendo o problema, mas também as pessoas que são da própria família estão adoentadas também. Elas ficam doentes também, porque elas não sabem lidar com esse tipo de situação. Logo quando começou a se alterar a ansiedade, eu me via perdida. Eu não sabia o que era da minha vida, eu me via num relacionamento tóxico, que eu não conseguia sair. E agora não. Agora eu sei realmente o que eu quero, eu me livrei daquilo que me fazia mal. E agora eu tô sabendo como controlar melhor a minha ansiedade. Se as pessoas pesquisassem, se interessassem por esse assunto, fossem mais a fundo e soubessem que não é uma costurinha, que se você não tratar isso, você pode agravar ainda mais, entendeu? Então as pessoas têm que se conscientizarem, pararem de ficar brincando com uma coisa que é séria.
acharem que é frescura e ficarem brincando, zoando com a pessoa que tem ansiedade, entendeu? Você precisa falar, procurar ajuda. Isso é um dos pontos que eu sempre vou bater, tanto que eu estou aqui dando uma entrevista, coisa que não era para mim, porque eu, como diretora do documentário, eu gostaria apenas de dirigir, precisava de mais um entrevistado e não consegui porque as pessoas têm preconceito. Perguntavam se vai mostrar meu rosto, vou ter que aparecer? Sim, você vai aparecer. Aí as pessoas diziam para mim, então, infelizmente não posso. Eu não posso falar por causa que a minha família não vai compreender, o meu namorado não vai gostar, a sociedade em geral vai olhar para mim de forma diferente, só que eu não ligo para isso, eu sou uma pessoa muito aberta para as coisas que acontecem na minha vida. Eu percebo que muitos padres, eles acabam encontrando uma certa dificuldade em lidar com a depressão nos fiéis. Por quê? Porque não é suficiente dizer, olha, você tem que ter fé em Deus, você tem que rezar mais. Isso você não vai estar apontando um caminho para a superação da depressão. Eu, particularmente, procuro orientar pessoas com depressão que já me procuraram e procuram, porque no decorrer dessa minha vida, eu tenho mais de 10 anos de ministério. Seja no período de seminário, seja como padre, eu tenho pesquisado e aprofundado bastante a respeito do comportamento humano e dessas ciências que lidam com o comportamento humano e com a consciência. Então, com base nisso, eu encontro um caminho para orientar, mas não é fácil. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nós não estamos sozinhos. Existem pessoas dispostas a ouvir, existem pessoas dispostas a estender a mão e ajudar. Então, se você está passando por isso, procure ajuda. Não se feche mais. Esse sofrimento ele tem um sentido e ele precisa ser colocado para fora, ele precisa ser externalizado para uma pessoa que possa te entender e possa te ajudar. Outra coisa é que não espere o julgamento dos outros. Seja você, sabe? Seja autêntico, seja fiel aos seus sentimentos, aos seus princípios, seja fiel às suas crenças. Eu acho que isso é de extrema importância. Se eu pudesse dar um recado, fuja das redes sociais. Quanto menos tempo passar nelas, melhor. Aquilo é ilusão. É uma ilusão. É uma foto. E a foto só registra um momento. Não registra bastidor, não registra a história. Então, fuja. Dê mais tempo, leia, vai procurar se enriquecer enquanto pessoa, conhecer novas pessoas, novos lugares, mas principalmente conhecer a si mesmo. Eu acho que é fundamental. As minhas ideias são realmente meio que atrasadas das dele. Faltou escutá-lo mais e conciliar, vamos dizer, com os tempos de hoje. Agora, quanto dar limite, eu ia continuar dando. Eu ia continuar dando limite para ele. Quando tivesse errado, eu ia, tipo assim, puxar a orelha. Entendeu? Para que mais tarde eu não viesse me arrepender. Eu perdi um filho, vítima de suicídio, né, por momentos depressivos e tal, mas eu acho que seria mais dolorido eu perder um filho para as drogas, para a prostituição, para muitas coisas que tem aí. Então, eu não me sinto culpado, porque na hora que eu tive que concordar, eu concordei, e na hora que eu tive de discordar, eu discordei. Quando a gente concorda com tudo, né, tipo assim, o filho quer ir para um caminho errado, né, e a gente concorda, as consequências podem ser maiores do que uma perda como eu perdi. Eu conheço, lá no meu trabalho, pais que estão com o filho vivo, andando por aí pela rua, mas que já perderam esse filho. Não tem um limite, não tem uma conversa, não tem nada. Não existe vínculo nenhum com esse pai, porque ele talvez concordou demais, né? Então, na hora que a gente tiver que concordar, tem que concordar sim, mas na hora que tiver de discordar, e isso hoje me conforta, porque eu queria, Deus sabe que eu queria o bem dele.